Seu filho quer tudo para ontem, ele não tem facilidade em esperar, não tem paciência. Se você quer saber como ajudar o teu filho, como ensinar o teu filho a esperar, a ter paciência, esse vídeo é para você. Fica comigo nesse vídeo porque eu vou falar como ensinar o seu filho a ter mais paciência, como ensinar ele a esperar e vou te dar 6 dicas que provavelmente podem te ajudar. Oi, eu sou a Keila, é muito bom ter você aqui mais uma vez no meu canal. Seja bem-vindo ao canal Movimento aqui de Sem Neura. Aqui no meu canal eu trago conteúdo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, então se você está chegando pela primeira vez, caso esse assunto te interesse, já te convido a se inscrever no meu canal para saber mais sobre isso. O meu objetivo aqui é trazer assuntos para ajudar as mamães a entenderem o desenvolvimento dos seus filhos, a entenderem o jeitinho deles, as fases em que eles estão. E assim elas vão poder saber lidar melhor com essa situação e ajudar eles em casa. Que assunto importante de hoje, né? Ensinar os filhos a serem pacientes, a esperarem. E não é um trabalho muito fácil, é difícil. Até para nós que somos adultos é muito difícil esperar, ainda mais em um mundo em que a gente vive que cada vez é mais acelerado, cada vez as coisas vão mudando, todo dia tem uma coisa nova. Imagine para as nossas crianças que estão em processo de desenvolvimento. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte nós vamos entender o porquê que o meu filho não sabe esperar. E a segunda parte será como ensinar o meu filho a ser mais paciente, como ensinar o meu filho a esperar. Por que o meu filho não sabe esperar? Primeira causa. Porque isso faz parte da maturação do seu filho, ou seja, faz parte do seu desenvolvimento. Ele está em período de processo de aprendizado, está conhecendo as coisas. E uma dessas coisas é aprender a ser paciente. Durante os primeiros 12 meses de vida da criança, ela não tem capacidade de controlar suas emoções e expressar claramente suas necessidades. Por isso que a gente aprende a lidar com choros, né? Porque cada choro vai representar alguma coisa. Mas ela não consegue falar o que ela está sentindo. Ela chora e a gente acaba entendendo que cada choro é diferente. Por isso que há essa comunicação entre nós e eles. Quando ela chora, ela expressa uma necessidade que ela precisa ser atendida. Pode ser que ela não está bem, que há um mal-estar, que ela está com fome, que ela está com sono, que está com alguma dorzinha, que está passando por algum momento que ela não está sabendo lidar com aquilo, como por exemplo, os saltos de desenvolvimento. Tem vídeo que eu falo sobre isso, esse vídeo aqui eu vou deixar aqui na descrição. Depois vocês dão uma conferidinha se isso está acontecendo por aí. Para o bebê, a espera lhe causa pânico, medo, vulnerabilidade. E essa experiência pode se tornar traumática para esse bebê. Por isso que é importante a gente atender a necessidade da criança logo, né, assim que possível, aí do bebê, porque a gente não tem ainda esse fator aí de comunicação para estar entendendo o que está acontecendo. A partir de 1 ano até 3 anos, a criança vai ser capaz de ter um pouco mais de controle sobre as suas emoções. Porém, ela possui dificuldade para saber esperar, porque ela ainda não entende a noção de tempo. Logo, dependendo das circunstâncias, essa espera para a criança vai parecer ou muito longa ou muito curta. Portanto, até que essa criança tenha uma formação cerebral para ela começar a entender esse conceito de tempo, a noção de tempo, dê opções concretas para que ela entenda. Por quê? Até 3 anos a criança não entende questões abstratas e o tempo é uma delas. Então dê informações concretas para ela. Por exemplo, quando ela quiser alguma coisa, dê uma referência concreta para ela. Fale que vai ser depois do sono, vai ser quando o papai chegar, vai ser depois do banho. Essas referências de coisas concretas no dia a dia que ela sabe, para ela ir entendendo essas situações. Assim, usando essas informações, vai ser mais fácil para ela entender as coisas e esperar. Nessa idade também, você pode fazer com que a criança espere 1 ou 2 minutinhos aí, ela vai ir aprendendo e vai lidando com isso. Então, mesmo que você possa atender essa criança, naquele momento, deixa ela esperando 1, 2 minutinhos, porque você já vai treinando ela a esperar. A partir de 4 anos, a criança vai ter um entendimento melhor sobre o que é esperar. E aí ela vai suportar, esperar um pouquinho mais antes de que aquela necessidade dela seja atendida. Com essa idade, a gente espera que ela já seja um pouquinho mais independente
E se ela pedir alguma coisa e se não for nada urgente, ela já vai sim saber esperar. Segunda questão de que por que o teu filho não sabe esperar. Pode ser que ele foi uma criança muito exigida, muito cobrada, foi criada num ambiente muito acelerado. Então, por isso, ela aprendeu a ser tudo rápido demais e não conseguir esperar. Então, essa questão você vai ter que avaliar aí no seu ambiente, na sua casa, se isso aconteceu. E se aconteceu, lá com 10 diquinhas, você vai precisar trabalhar bastante para poder mudar esse comportamento da criança, porque ela só está tendo um comportamento que a casa, que o ambiente da casa que vocês proporcionaram fez ela ser desse jeito. Eu tenho esse vídeo que eu falo sobre coisas que os pais fazem que irritam os filhos, e uma das coisas é isso, de acelerar e exigir muito da criança. Eu super recomendo que vocês assistam depois. Terceira questão que pode também ter ajudado aí para fazer com que a sua criança não saiba esperar: excesso de telas. Sim, mais uma vez estou falando aqui sobre excesso de telas e mais uma vez eu vou recomendar para vocês assistirem depois a minha playlist sobre telas e os perigos que tem em excesso de telas para o desenvolvimento da criança. O que o excesso de telas alterou no cérebro dessa criança? A espera. Lá na tela, quando a gente clica, as coisas acontecem rapidamente, certo? E a criança vai querer trazer aquela verdade das redes sociais, das telas, para a vida real. E isso não vai ser possível. Aqui não é desse jeito. Por exemplo, quando a criança está lá brincando com blocos de montar. E não é da primeira vez que ela vai acertar. Principalmente se for a primeira vez que ela está brincando com aquilo. Ela vai errar muito até ela conseguir. E às vezes é difícil. E aí ela não tem paciência para esperar o tempo do motor dela para ela conseguir fazer aquilo. E isso foi alterado por causa de excesso de telas. Isso alterou o cérebro dela, porque essa informação o cérebro guarda não só para a tela, ele vai carregar para todas as outras coisas. E isso é um perigo, porque é uma prática que a gente precisa aprender a ter paciência, porque a nossa vida cotidiana, a nossa vida, ela precisa que a gente tenha paciência, porque as coisas não funcionam assim num clique. Tem um processo para isso. Então, o excesso de telas atrapalha sim e dá essa bugada aí, dá essa desregulada no cérebro da criança. Quarta e última questão que pode aí ter contribuído para que a tua criança não saiba esperar é ela ter tudo o que ela quer na hora que ela quer. Como que a gente vai querer que agora a criança saiba esperar se até hoje tudo que ela quis, na hora que ela pediu, ela teve? Então você habituou a sua criança a ser desse jeito. Então hoje ela está habituada a isso. Então é a mesma coisa que eu disse anteriormente, você vai precisar mudar este comportamento. E para isso você vai ter que ter atitudes para ajudar a tua criança, não apenas exigir dela. Primeiro você vai precisar mudar, não dar tudo que ela quer na hora que ela quer. E não faça isso por maldade, de tipo assim, se você pode, ok, mas se não, não é. E tem coisas que a criança precisa saber que não é naquele momento. Então ela precisa aprender essas coisas. Então, se isso aconteceu, ela só está reproduzindo o que foi que ensinaram para ela antes. E aí é uma mudança que a gente vai precisar fazer, colocando em prática essas dicas que eu vou dar para vocês então. Aqui eu preciso abrir um parêntese. Antes de você ensinar para o teu filho a ter paciência, você precisa mudar você. Se você tem dificuldade com paciência, então trabalhe isso primeiro em você. Faça essa mudança de mentalidade em você primeiro, para depois você ensinar para o teu filho. Porque se você começar a fazer uma coisa que você não vive, ele vai ver que você não tem aquilo. Então vai ser mais difícil de você conseguir mudar o comportamento do teu filho. Esse vídeo aqui eu falo sobre como você pode ter mais paciência com o teu filho, então eu indico que você assista e que você comece a trabalhar isso em você também. Porque, como eu disse, é uma habilidade que a gente precisa ter para o convívio social, para o convívio diário. A gente precisa aprender a ter paciência. Assim como nós queremos que as nossas crianças também tenham, a gente precisa mudar primeiro. Vamos lá então para as dicas. Então, como ensinar para a criança a saber esperar, a ter mais paciência? A primeira dica é: use um sinal. Lembra que eu falei para vocês que até 3 anos tem essa questão do não entender as coisas abstratas? Então, se você relacionar isso a um sinal, fica mais fácil para o teu filho guardar essa informação.
E depois dos 3, você pode continuar fazendo isso, porque vai reforçar mais ainda aquilo que você está falando. Um exemplo de sinal. Espera, a mamãe está terminando de cozinhar ou está terminando de trabalhar e eu já te atendo. Segunda dica, fazer contagem. Quando a criança pedir alguma coisa para você, você pode falar para ela que você vai atender ela quando chegar no número tal. Por exemplo, quando chegar no número 10, a mamãe vai aí para te ajudar no que você precisa. Digamos que ela quer pegar alguma coisa que não está na altura dela. Então você vai contando, você que vai contando, 1, 2 e quando chegar no 10, você realmente faça o que você disse, não minta, faça o que você disse. Ou você pode contar de trás para frente, 10, 9, quando chegar no 0 ou até 5, enfim, você que decide. Tem brincadeiras que você pode fazer também para já ir também colocando essa questão da contagem também de informação para a criança. Quando você vai brincar com bola e vai jogar para ela, você pode contar 1, 2, 3 e no já você joga a bola. E aí você faz a mesma coisa com ela, fala, ó, espera a mamãe contar, quando eu falar já você joga a bola pra mim. Aí você conta 1, 2, 3 e já. E no já ela tem que jogar pra você. Então você tá treinando esse cérebro da criança para aprender a esperar. E esse 1, 2, 3 e já você pode mudar também. Você pode falar 1, 2, 3, 4, 5 e já. E você que vai mudando, modificando. Então dá pra contar, fazer isso nas brincadeiras também. Terceira dica, usar imagens. Vai muito com usar um sinal. Aqui você vai pegar a imagem mesmo. Procura lá na internet, imprime, tem essas imagens na sua mão. Ou você pode apontar para as coisas concretas para a criança visualizar e entender. Quando, por exemplo, ela pedir para brincar de bola e agora ela tem que fazer, guardar o brinquedo primeiro. Então você mostra uma imagem de guardando os brinquedos para ela. Então fala para ela, primeiro você vai fazer isso daqui, guardar os brinquedos, mostra a imagem, fala o que é. Depois aí mostra a imagem de jogando bola. Você pode jogar bola. Ou você aponta, né? Leva a criança lá para guardar o brinquedo e fala, ó, primeiro você precisa guardar os seus brinquedos e aponta para a bola, depois você pode jogar bola. Quarta dica, use timer. Use alguma coisa para dar um barulhinho quando chegar a hora de fazer. Você pode usar o despertador do seu celular ou um despertador mesmo, relógio. Você pode usar ampulheta. Aí falar para a criança que você pega a ampulheta e vira, fala, ó, quando a areinha cair, aí você vai poder fazer isso que você pediu para fazer. Ou quando o barulhinho tocar do despertador, aí você vai poder fazer isso que você pediu para fazer. Quinta dica, treinar o comportamento. O que seria isso? A criança pediu alguma coisa que ela quer e você demorou para poder atender porque você não podia naquele momento, aí ela começa a gritar ou chorar ou corre. E aí você vai treinar ela para mudar o comportamento. Então você vai falar para ela, olha, a mamãe vai te dar se você parar de gritar, se você parar de chorar, ou quando você parar de gritar, quando parar de chorar, quando parar de correr. Você tá correndo, senta, você tá gritando ou chorando, que pare, aí ela ganha. Nesse momento, não dá para você ensinar alguma coisa, colocar limite, porque alterou nela a questão da emoção, porque demorou para responder ela. Então, ela está alterada emocionalmente. Então, primeiro você precisa acalentar nessa emoção, dando aquilo que ela quer. Depois que passou, aí sim, você senta com ela, conversa com ela sobre aquele comportamento, coloca os limites e corrige o que precisa. Sexta dica, tenha consistência. Não adianta você fazer essas dicas que eu dei aqui e uma vez só e já quer que a sua criança tenha paciência, que ela já aprenda a esperar. Não. Lembra que eu disse que a gente vai treinar essa criança? Então, quanto mais ela faz, mais ela aprende, mais ela vai tendo aquele comportamento que a gente espera. Então, tenha consistência. Não pare de fazer, por mais difícil que seja, mantenha em fazer. Agora, eu quero que você vá lá nos comentários e conta pra mim qual dessas dicas que você gostou mais e que você vai colocar em prática e depois volta aqui e me conta quais foram os resultados. Eu quero saber. Era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, conta para mim nos comentários. Se você conhece uma mamãe que está precisando desse conteúdo, já ajuda ela, mulher. Copia o link, manda para ela e dá essa força para ela aí. E eu vou deixar aqui para você a dica desse vídeo e eu te encontro lá. Tchau!